Olá pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o livro As Irmãs Makioka. Tem algumas pessoas que falam Makioka. Esse livro foi escrito por Junichiro Tanizaki, que é um escritor japonês, tem vários outros livros publicados. Eu posso dizer para vocês, esse livro aqui, ó, que a gente fala, é o calhamaço, né? Ele tem mais ou menos 750 páginas. E eu vou ler aqui algumas coisas, porque os nomes são em japonês, na introdução aqui, para não me perder. Ó, o livro As Irmãs Makioka, do escritor japonês Junichiro Tanizaki, com mais de 700 páginas, pode ser considerado uma saga. Nos impõe um ritmo lento de leitura. Eu costumo dizer o seguinte: quem quiser exercitar leitura, o ato de ler, leia esse livro. Porque ele nos coloca, a maneira como esse livro foi escrito, nos coloca no passo a passo, que eu poderia dizer, do exercício da leitura. O detalhamento de muitas situações. Esse livro, ele gira em torno de personagens. Então, apesar da história que acontece entre 1936 e 1941, está acontecendo ali a guerra entre Japão e China, né? A guerra não contamina o ambiente da história, porque a gente vai falar de uma história de uma família, que é a família Makioka. E principalmente da questão dos costumes da época, das tradições, particularmente em relação à questão do casamento. Pessoal, eu vou ler aqui. As Irmãs Makioka, Tsuruko, Sachiko, Yukiko e Taeko tentam resolver juntas seus problemas familiares e arranjar um casamento para a terceira delas, Yukiko, uma mulher de crenças tradicionais que aos 30 anos ainda não conseguiu se casar. Dê seu like aí, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas do seu círculo de relacionamento, com seus amigos, o pessoal do trabalho, da igreja, da família. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Esse livro, pessoal, como eu disse aqui na introdução, ele conta, né, um pouco da história da família Makioka, que é uma família que tradicionalmente é composta de pessoas ricas, abastadas, né? O que seria no Brasil de classe A. E essa história ela é contada num período de 1936 a 1941, como eu já disse aqui, em que o Japão estava em guerra com a China. Os ecos da guerra não afetam a história, apesar de que em alguns momentos a guerra é citada. E aqui a gente vai ler sobre a questão de tradição mesmo, de famílias tradicionais, dos costumes, e que no momento também que o Japão, que é um dos países geograficamente mais isolados do mundo, começa a sentir os efeitos das mudanças que acontecem no Ocidente, no Ocidente, aqui influenciadas, por exemplo, pelos Estados Unidos, pela Europa. Eu vou passar dois detalhes para vocês sobre o Japão. O Japão é um dos países do mundo onde tem o menor índice de emigração. É um dos menores percentuais de estrangeiros morando no mesmo país. Só para vocês terem uma noção de como o Japão junta as tradições, os costumes, com a modernidade tecnológica, por exemplo, é um dos países mais tecnológicos do mundo. Mas é um dos menores percentuais de acesso à internet, sabiam? No Brasil, por exemplo, uma pesquisa recente mostra, eu estou gravando esse vídeo no final de abril de 2023, mostra que nós somos o segundo país do mundo, o Brasil, em permanência, tempo de permanência na internet, particularmente nas redes sociais. O Japão, apesar de ser um dos países mais tecnológicos, é um dos menores percentuais de permanência nas redes sociais. Um outro aspecto também dos costumes no Japão, que mistura as tradições com a modernidade. Em alguns setores da sociedade, o homem, quando ele sai com a mulher, com a esposa na rua, olha que coisa maluca, o homem anda na frente e a esposa anda um passo atrás dele. A gente aqui anda abraçado, anda de mão dada, né? Anda lado a lado. Então, vê que o Japão tem realmente
até hoje nós estamos em 2023 e tem uma cultura, a presença muito forte dessa cultura. Quando a gente fala das irmãs Makioka, são 4 irmãs e lá tem uma tradição, essa tradição, pelo menos nesse momento histórico, eu confesso para vocês que não sei se em 2023 se isso permanece, são 4 irmãs e as duas, a irmã seguinte, ela só pode se casar depois que a irmã mais velha se casa. E na história aí das irmãs Makioka, as 2 irmãs mais velhas já são casadas. E nessa época, uma mulher que tem 30 anos já é considerada velha para casar. Velha. E a terceira irmã, que tem 30 anos, ela não consegue casar. E o que acontece na história? Como ela não consegue, não se casa, ela está atrapalhando a quarta irmã de casar. Então a história gira em torno de eles arranjarem a família, arranjar um marido para a terceira irmã. Certo? Porque precisa respeitar a tradição. Claro, né, pessoal, que tem essa coisa da hierarquia, os pais dessas mulheres já são falecidos, então quem faz manter a tradição é a partir das decisões e opiniões da irmã mais velha. Esse livro, pessoal, As Irmãs Makioka, né, o escritor, o Junichiro Tanizaki, eu acho que ele é muito competente, né, na descrição desse momento histórico do Japão. Nesse período, o Japão estava completando 2.600 anos de existência, né? É muito tempo da história de um país. E foi um momento que o Japão estava recebendo muitas influências do Ocidente, na questão das roupas, dos bens de consumo, mudanças nas tradições em relação alimentícia, em relação à maneira como o homem se relacionava com a mulher. Ainda nesse momento, isso está muito demonstrado no comportamento dessa família. Por exemplo, eles contratavam detetives. Quando algum homem demonstrava interesse numa dessas filhas que ainda estava solteira, das irmãs que estavam solteiras, eles contratavam detetives para investigar a vida do homem, né? O passado dele, sobre a questão ética, se ele tinha envolvimento com algum crime, mas particularmente sobre a questão econômico-financeira da vida dessa pessoa. Que é o que nós poderíamos dizer aqui, o que seria um bom partido para poder se casar com a terceira irmã, porque aí abriria espaço para que a quarta irmã, né, a irmã número 4, que eu vou pegar o nome aqui para não me esquecer. A terceira irmã é Yukiko e a quarta irmã, a mais nova, é a Taeko. Que eu vou dar um destaque dela na questão do personagem de destaque quando a gente estiver daqui a pouco finalizando esse vídeo. Então, elas vivem, vamos dizer assim, num determinado momento de mudanças nas tradições. E aí, naturalmente, além dessa questão, né, que é a espinha dorsal da história, que é conseguir o casamento para a terceira irmã, vive todos os dilemas, né? Porque os costumes orientais começam a invadir a cultura japonesa, particularmente do ponto de vista do consumo. Outro aspecto, pessoal, por que eu comentei no início que é uma história que pode treinar a pessoa para o hábito da leitura? Porque além desse dilema, né, que gira em torno da terceira irmã, a Yukiko, tem um detalhamento, tem uma riqueza de detalhes e de outras situações que acontecem ao longo do dia a dia dessa família, né? Que também mostra aspectos, né? Aspectos da vida japonesa, que são legais para a gente conhecer essa cultura. Então a história não gira só em torno das irmãs. Tem outras questões que se entrelaçam ali, que eu acho que enriquece essa cultura geral que a gente precisa ter, mesmo que essa história está concentrada lá no período de 1936 a 1941. O detalhamento em vários momentos
da vida de cada personagem, o escritor ele vai colocando detalhes diferentes da vida da pessoa. E isso prende o leitor, isso segura o leitor. Você precisa manter a sua atenção exatamente para você conhecer o personagem por completo. Então, de capítulo a capítulo, ele vai colocando informações novas sobre cada pessoa, né? Cada personagem, claro que com destaque para as 4 principais personagens, mas principalmente com destaque para as 2 irmãs. Essa as irmãs, a família tenta arrumar um marido para ela, mas particularmente a irmã mais nova. Eu li esse livro, a primeira vez que eu li esse livro, eu peguei esse livro no mês de janeiro. Me lembro disso, dezembro ali, eu vi um comentário sobre esse livro no YouTube. E particularmente, eu já comentei aqui, eu tenho interesse, né, pela cultura dos povos. Particularmente cultura que são diversas da nossa cultura. Eu já comentei aqui do meu interesse, por exemplo, pela cultura do Oriente Médio, né? Por que eles têm um comportamento tão diferente do nosso? Por que eles têm crenças tão diferentes? E particularmente essas culturas que são muito tradicionais, que são muito enraizadas, que as pessoas muitas vezes se prendem em verdades absolutas e trilham a sua vida o tempo inteiro baseadas nessas verdades que muitas vezes não servem mais para muita coisa. Eu li esse livro no mês de janeiro, no período de férias, ali durante o verão. E era difícil, eu tenho o hábito de ler todos os dias, era difícil largar o livro. Difícil largar o livro. Teve dias que eu li 150 páginas desse livro, porque é uma história fluida. E me surpreendeu a oportunidade de conhecer, né? De conhecer parte da cultura do povo japonês, que possivelmente tem reflexos até hoje em algumas comunidades do país. O que me emociona nessa história é a forma como as relações entre as irmãs acontecem. Que existe um respeito entre a hierarquia, da parte da irmã mais velha para a segunda irmã e para as 2 irmãs, a terceira irmã e a irmã mais nova. Ao mesmo tempo que entre elas acontecem as divergências. O ambiente de diálogo, o ambiente de concordar e de discordar. Quem é de família, de quantidade grande de pessoas, sabe disso, né, pessoal? O ambiente familiar, minha mãe falava, né, que cada filho é uma natureza diferente, apesar da genética ser a mesma. Você pode ter 10 filhos, 15 filhos, potencialmente, cada filho vai ter alguma coisa de diferente dos irmãos, mas tem um aspecto em comum que une todo mundo. Pessoal, então, aproveita, dá seu like aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, dos seus amigos, o pessoal da sua família, do seu local de trabalho. E um convite que eu faço para vocês sobre esse tema, né, que é central nessa história. Faça seus comentários aqui de outro livro que você leu, que a história fala de questões parecidas, de dilemas familiares, de experiências de vida que você teve. Comenta com a gente aqui para que a gente possa compartilhar essas experiências de leitura e experiência de vida, que a gente fala experiências de mundo. Permita que o livro faça parte da sua vida.